O cinema de animação, até mais do que o cinema live action, né, o cinema no geral, parece que tá cada vez mais dependendo de nostalgia, de sequência, de franquias pra se manter vivo, né? Então a gente tem aí Toy Story 5, Kung Fu Panda 4, Meu Malvado Favorito 4, sabe? Filmes que vão esticando as suas franquias ad eternum, enquanto outras parecem que vão sendo sucateadas, né? Vão continuando, mas vão continuando ali sendo sucateadas. A gente teve um Megamente 2 e um Kung Fu Panda 4, que são filmes com a qualidade bem abaixo do esperado, para grandes franquias de grandes estúdios com uma base de fãs já formada, que com certeza vai assistir a esses filmes quando eles chegarem ao cinema, ao streaming. Então é muito curioso. E aí, quando eu vi que ia ter Os Caras Malvados 2, eu confesso que eu não empolguei muito. Porque, assim, eu acho o primeiro filme um filme legal, é um filme divertido, é legalzinho, ele. Ah, é legal, é cativante, sabe? Mas também, ao mesmo tempo, não é nada demais. Não é um Kung Fu Panda, não é um Como Treinar o Seu Dragão, não é nenhum Toy Story. Mas é um bom filme. Então, beleza, vou querer assistir, eu vou me interessar em ver, mas com empolgação lá embaixo, não. É aquele filme que não me faria falta se não tivesse, sabe? Porque não é aquele filme também que me cativa de querer ver mais daqueles personagens. Eu achei um bom filme, mas também, não sei se eu tava buscando novas aventuras para esse grupo de personagens. E olha, eu confesso que eu não digo que eu quebrei a cara, porque eu não tava torcendo contra, mas eu fiquei bem surpreso com Os Caras Malvados 2. É um filme que ele foi de encontro à minha baixa expectativa e me surpreendeu muito, não só porque ele é um filme que, ao meu ver, ele supera o trabalho do original, né? Ele é melhor do que o filme original, mas porque ele faz coisas ali que todas as animações podem fazer, mas parece que poucas ousam fazer hoje em dia, como, por exemplo, abraçar as possibilidades do formato animado, de ser uma animação, né? A animação é aquele formato ilimitado, com potencial que pode fazer qualquer coisa ao mesmo tempo que pode fazer o público aceitar muito mais. Então, se a gente tá vendo um filme live action, onde a gente muitas vezes não compra certas coisas, fica aquela coisa de isso é meio mentira, sabe? Isso nos tira do filme. A suspensão de descrença para um filme live action, ela tem que estar lá em cima, muitas vezes. Enquanto uma animação, ele consegue, talvez, lidar com a nossa suspensão de descrença de uma forma mais fácil. A gente meio que tá um pouco mais desarmado, a gente tá um pouco mais voltando a ser criança quando a gente vai assistir um filme de animação. A gente aceita mais algumas coisas. E aí, muitas animações que têm esse poder de nos fazer aceitar as coisas acabam desperdiçando esse potencial e sendo bem medíocres nesse sentido criativo. Enquanto Os Caras Malvados 2, eles fizeram ali na contramão, eles fizeram algo muito mais legal, muito mais visualmente instigante, estilizadíssimo e que aproveita todo o potencial da animação para abraçar o absurdo, que é algo que, ao meu ver, acaba se tornando muito diferencial, até quando a gente compara com essas outras animações que eu citei, né? Toy Story, Meu Malvado Favorito, e os próprios filmes ali, os irmãos, né, do estúdio, né? Os irmãos que são feitos pela DreamWorks, como Treinar Seu Dragão, Kung Fu Panda, até Shrek, que por mais que brinque muito com o absurdo, eu acho que ele não utiliza o cartunesco da mesma maneira como é utilizado aqui. E esse pra mim foi o maior trunfo de Os Caras Malvados 2. Trunfo que fez com que eu não só entrasse nessa história, me empolgasse com esse filme, gostasse mais dos personagens e quisesse ver mais deles, mas que me fez sair do cinema com um sorrisão, porque eu tinha me divertido tanto com esse novo filme. Eu falei, cara, é o tipo de animação que a gente não vê tanto, e quando a gente vê mais ou em obras pra TV, ou em filmes ali muito mais nichados, e que eu fico muito feliz de estar ganhando as telas do cinema novamente. Mas antes de eu me aprofundar mais nesse ponto, antes de eu contar um pouco mais sobre isso, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui e deixa também um like nesse vídeo que isso vai me ajudar bastante. Se quiser me seguir e trocar uma ideia nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar hoje de Os Caras Malvados 2. Filme esse que não apenas abraça o absurdo, mas ele torna o absurdo a sua forma de linguagem, sabe? Eu acho que as animações elas precisam muito trazer estilos diferentes, e eu não digo só na parte visual, de estilização, né? Hoje em dia a gente já tá tendo um grande salto de qualidade nos gráficos, mas também criativo, quando a gente vê filmes que cruzam técnicas, estilos, inspirações para fazer coisas bem diferentes. Eu acho que o Aranhaverso já ficou muito clichê citar Aranhaverso quando a gente fala de animação. Mas o Aranhaverso, o primeiro filme do Aranhaverso, ele foi o responsável por abrir uma porta que parece que nunca mais voltou a ser igual, sabe? Desde que a gente teve o Aranhaverso, as animações elas estão cada vez mais distintas, cada vez
com um leque maior de possibilidades e abraçando estilizações diferentes. Sabe, Gato de Botas 2 faz isso muito bem, o primeiro e o segundo Aranhaverso também fazem isso muito bem, tanto que são filmes muito distintos um do outro, ao passo que outras obras elas estão mesclando isso e se tornando nesse novo estilo, como é, por exemplo, o caso aí do novo Shrek, que vai vir numa coisa mais estilizada. E aí, para Os Caras Malvados, que já era um filme que tinha uma estilização bem própria, ele abraça agora o absurdo de uma maneira que eu acho que o primeiro filme não fazia tanto isso. Então eles brincam bastante com situações e questões que a gente, como eu falei, não conseguiria aceitar em outros estilos de filme, né? Não conseguiria aceitar se fosse... Beleza, tira o fato deles serem animais, mas tem coisas ali, situações que são apresentadas que a gente não aceitaria da mesma maneira. A gente tem toda uma sequência, por exemplo, envolvendo uma luta livre, aqui que os personagens eles são perseguidos e as pessoas... né, os personagens que estão ali perseguindo, eles se acumulam, eles viram uma onda de gente, sabe? Uma onda, literalmente uma onda parece uma água, assim, uma montanha de pessoas vindo. E tudo isso é muito engraçado, porque é aquela coisa do lúdico, do tosco, às vezes, do absurdo mesmo, de você estar vendo aquela situação acontecendo, e em vez de você estar questionando, tipo, qual é a física disso, qual é a gravidade disso, você está simplesmente dando risadas, está simplesmente ali curtindo a aventura. É um tipo de absurdo que, para ser muito sincero, não me remete a animações contemporâneas, né, animações recentes do cinema. E sim, as obras como as dos Looney Tunes, né, os desenhos dos Looney Tunes, assim como o Space Jam, o Looney Tunes de Volta à Ação. Mais recentemente, O Dia que a Terra Explodiu, o filme do Patolino e do Gaguinho, que tem uma invasão alienígena também, que eu acho muito legal e também que é muito nessa pegada do absurdo. Essa cena da luta livre, por exemplo, é uma cena onde ela tem uma mescla de técnicas, uma mescla de fotografia, sabe? Tem um momento que tá tudo em vermelho, tem um momento que assim, toda a luz do filme ela se torna uma luz vermelha, tem um momento que os personagens eles entram em choque, assim, então eles são tão surpreendidos que eles viram um desenho 2D. Então essa brincadeira de você misturar a técnica, você brincar com 3D, brincar com 2D, trazer uma ideia de profundidade com a animação, e você ainda estilizar isso de uma forma absurda, de você realmente fazer coisas que, sabe aquela coisa do Looney Tunes mesmo, do coiote pintar o desenho e o Papaléguas conseguir entrar pela parede, e aí você compra que aquilo funciona. Você fica, tipo, você dá risada, mas você não fica se questionando. Você não fica, tipo, não é assim que a vida funciona. Sabe? Não, é um desenho. E você aceita. Você volta a ser criança nesse sentido. Eu acho que a animação, ela tá nesse termo aí, nesse meio termo, de você conseguir entregar uma lógica completamente ilógica e você conseguir fazer o público aceitar. E mesmo assim, parece que ninguém abraça isso totalmente. Às vezes abraça um pouco, mas nunca totalmente. E aqui, em Os Caras Malvados 2, a gente vê um filme que tá abraçando isso muito mais do que os outros, muito mais do que outras obras recentes. Isso tudo pra dizer que por mais que a gente tenha uma trama simples, por mais que a gente tenha uma continuação, uma sequência de uma obra que ela é legal, mas ela é só legal, aqui a gente tem um filme que ele vai empolgar, que ele vai valorizar tudo que ele tem de bom. Ele não só valoriza toda a lógica de você estar fazendo uma animação, em vez de você estar fazendo um live action, de você estar fazendo uma obra mais quadradinha, digamos assim, você está fazendo realmente uma animação com muitas possibilidades, vastas possibilidades, explorando a maioria dessas possibilidades, mas você também está valorizando os seus personagens, está valorizando a sua narrativa, que apesar de simples, ela é funcional, porque aqui a gente tem basicamente um repeteco de algumas ideias do primeiro filme, né, de como os caras malvados, aquele grupo, aquela gangue, que fazia maldades até que eles tiveram a chance de redimir e eles abraçaram essa chance. E aqui eles acabam lidando com um grupo de vilãs que tá fazendo ali, tá cometendo os crimes e quer a ajuda deles para cometer o seu último grande crime, né? O seu último grande ato, que é aquela coisa que brinca com a estrutura de um filme de assalto, né? Toda a lógica de Os Caras Malvados é brincar com um assalto, grande roubo que vai ser feito. E a gente tem os personagens principais naquela coisa meio na dúvida, porque eles saíram da vida do crime, eles querem se redimir, mas a sociedade não aceita isso com facilidade. Isso cria vários momentos muito cômicos, muito divertidos. Brinca com uma quebra de quarta parede, por exemplo. Brinca com essa ideia da perspectiva, da expectativa que é criada. E gera uma obra que ela consegue partir de uma premissa muito próxima do original para se tornar algo um pouco mais disruptiva quando a gente tenta olhar para uma franquia a longo prazo. Consegue criar uma quebra de estrutura para outras aventuras, aventuras que com certeza vão sair desse escopo que a gente viu o primeiro e o segundo filme, e que deixam bastante empolgado
para ideias que podem surgir. Os personagens novos são muito legais, né? Todos os personagens que são adicionados nessa história são muito interessantes, são divertidos de se acompanhar, criam um contraponto bem legal com alguns dos protagonistas, né? Como, por exemplo, o lobo e a cobra. E ao mesmo tempo que esses novos personagens trazem novas dinâmicas, eles também acabam servindo para valorizar os personagens originais, que acabam ganhando vários momentos legais para eles. Então, é aquela coisa de você ter um filme de grupo, onde cada um tem o seu momentinho, apesar de que aqui a gente vai ter que destacar o protagonista, que é o lobo, né? Afinal de contas, ele é o protagonista, então ele tem que ter os seus grandes momentos, que são feitos com louvor, justamente pela forma como o filme ele sempre aposta no absurdo, sempre aposta em escalar as ideias ao máximo, até levando os personagens tipo a uma sequência envolvendo um foguete que eu achei sensacional, achei super empolgante de se assistir, como eu também achei aquela coisa tipo, muito divertida e muito única, sabe? Essa ideia de você colocar os personagens em situações que a gente só consegue aceitar porque a gente tá vendo essa animação. Para isso é sempre legal o fato da gente estar assistindo um filme com animais antropomorfizados. Eu acho muito legal essa ideia, mas eu gosto também como, por exemplo, diferente de Kung Fu Panda, que é um universo só de animais, aqui os caras malvados a gente também tem seres humanos. Então tem sempre aquele contraponto dos humanos com os animais, o que geram vários momentos bizarros e divertidos, como, por exemplo, a sequência que eles estão tentando assaltar um relógio de um bilionário. E todo o plano que eles criam é muito engraçado. Toda a lógica de... eu acho isso muito legal. Eles criam um plano que tem todo sentido, né? Você, tipo, em filmes de assalto, você vai ter cada etapa do plano que tem que ser seguida muito à risca. Mas a forma como eles vão seguir esse plano, ela vai bebendo do absurdo, ela vai bebendo do improvável, justamente porque a gente está lidando com uma animação que está ali, desde o seu core, está lidando com o absurdo, está lidando com o impossível, eles estão lidando com personagens animais que estão lidando com humanos. Então, esse contraste acaba criando momentos engraçados por si só, mas que são novamente valorizados tanto pela estilização da animação, quanto por um roteiro que ele tem sacadas muito espertas na hora de humor, assim, na hora de fazer as piadas. Claro, é que além do fato da animação ser muito bonita e deles abraçarem as possibilidades absurdas da animação, eu acho que tem um grande trunfo do filme de tentar brincar com aumentar o escopo da ação, né? Aumentar o escopo, o que faz com que esse filme ele acabe, sei lá, se tornando um destaque e, particularmente, faz com que ele acabe superando o original, porque enquanto lá no primeiro filme, tipo, eu assisti um filme que eu achei divertido e eu achei legalzinho, aqui eu tô assistindo um filme que ele vai brincando com o épico, que ele vai aumentando o escopo da narrativa, aumentando o escopo da ação, ele vai usando o absurdo para se tornar mais engraçado, mais inacreditável, e ele vai sendo essa coisa, que é esse filme que ele acaba se tornando maior, mas não porque ele quer falar mais alto, ele se torna maior porque ele é maior, porque ele é mais divertido, porque ele é mais impactante, porque ele aproveita o fato de ele ter tido uma base bem sólida, que foi bem aceita, para expandir, para se jogar para novas possibilidades, para arriscar mais, e acaba tendo um resultado muito legal com isso. É aquela coisa da aposta alta e o resultado mais alto ainda. Então, para Os Caras Malvados, nota 7. Eu acho muito bom que a DreamWorks ela tá acertando com alguns filmes deles, porque eu acho que é um estúdio que ele erra bastante em alguns momentos. Ele teve uma fase ali meio bobinha demais, que parece que perdeu a mão, mas aí começou a trabalhar com outros nomes, começou a trazer as suas franquias ali para um tom um pouco mais ácido de novo. E aqui Os Caras Malvados a gente tem uma obra que, por mais que não seja aquele filme que ele tem um tom muito ácido, ele também não se torna aquele filme criança demais, né, bobo demais. Ele fica no meio termo, muito agradável e ainda assim muito divertido. Pra mim, Os Caras Malvados 2, ele acaba ficando um pouco abaixo de Guerreiras do K-Pop, que é um filme que também brinca bem com a animação, brinca bem com o som absurdo, mas é um filme também que consegue superar Hélio, que esse pra mim foi a grande decepção de animação até agora no ano. Mas comenta aqui o que você achou ou sua expectativa para Os Caras Malvados 2. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.